João capítulo 1, versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Amém? Eu queria que os irmãos lessem juntamente comigo o versículo de número 10. Versículo de número 10. Amém? No 3. 1, 2, 3. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos nesta noite por esta preciosa e rica oportunidade que o Senhor nos deu. Agora, Senhor, esteja conosco, toma a direção, fala conosco através da tua palavra. Amém. Pode se assentar. Nós estamos estudando, irmãos, esses versículos do livro de João, e o primeiro versículo diz que no princípio era o verbo. Foi o que nós falamos na terça-feira passada, acerca da encarnação de Jesus, e também Jesus como a palavra, não é? Eu falei a palavra falada, não foi que eu falei para os irmãos terça-feira, acerca de Jesus como a palavra falada, mas também a palavra inspirada, ou a inspiração em nós mesmos, quando nós pensamos acerca da palavra, e acerca, né, de Jesus ser a luz do mundo. Amém? Então hoje nós vamos começar aqui e falar acerca de João Batista, que foi aquele que veio ao mundo. A Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 6, que depois que João escreveu acerca de quem era Jesus, que o verbo, ou o verbo filho de Deus, que era Jesus, ele diz, abre um parênteses, para contar quem foi o precursor de Jesus, que era João Batista. Então ele diz assim no verso 6: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não é João o escritor desse livro. O João aqui falado é João Batista, aquele João que nós conhecemos como João Batista, ou João aquele que batizava. E a Bíblia, João escreveu, é um homem enviado de Deus. Quando a Bíblia fala que houve um homem, quando João escreveu isso, já havia passado anos. Quando João escreveu esse evangelho, não foi nos dias que Jesus estava na terra. João escreveu, eu falei para os irmãos terça-feira, que quando João escreveu esse evangelho, Jesus já tinha ido. João já estava mais velho, e ele reuniu as informações daquelas coisas que ele viu. Então já era mais ou menos lá pelo ano 90 depois de Cristo, que é mais ou menos uns 50 anos aproximadamente depois, não é, do que Jesus foi elevado ao céu. Ele diz que houve um homem. Por quê? Porque já havia passado aquele tempo. Então ele traz a lembrança que João Batista foi enviado por Deus. João, como diz lá no livro de Isaías, que ele é a voz do que clama no deserto. Não é a voz que clama, mas a voz do que clama, porque João falava sobre o poder, está lá no livro de Isaías capítulo 40 e o versículo 3, que João Batista ele falava pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que João veio no Espírito de Elias, ou no Espírito que operava sobre a vida de Elias. Então João Batista não era simplesmente qualquer profeta, e Jesus diz que João Batista, nascido de mulher, foi o maior profeta de todos, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Amós, maior do que Daniel, porque João Batista veio antecedendo Jesus. Para a Bíblia diz, voz do que clama no deserto, endireitai, né, o caminho. Então João Batista veio preparar, segundo a Bíblia mesmo,
preparar o coração do povo para receber Jesus. Por isso que João Batista pregava uma mensagem de arrependimento. Para quê? Para que as pessoas estivessem mais preparadas para receber Jesus, para poder aceitar Jesus. E nós vamos ver no decorrer até desse capítulo 1, que embora João Batista tenha pregado, batizado pessoas, ainda rejeitaram Jesus. Isso, irmão, mostra que não é porque nós pregamos a mensagem do Evangelho aqui, que todo mundo aceita. Há uma dificuldade. O próprio Isaías escreveu no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? João Batista veio no poder do Espírito Santo, não comia com os pecadores, não comia e nem bebia, nem se juntava, porque a Bíblia diz que João Batista ficava no deserto, mas eles rejeitaram a mensagem de João Batista também, embora tinha João Batista como profeta, mas o povo de Israel, não, na sua maioria, não aceitava João, por causa da mensagem que ele trazia. Era uma mensagem de arrependimento. Eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 40, versículo 3. Vamos ler a Bíblia para nós entendermos melhor esta palavra. Quem era João Batista? Quem era João que estava falando aqui? Isaías capítulo 40, versículo número 3. Pedir da irmã Caliane aí para ler, fazendo favor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Deus está usando Isaías para profetizar, dizendo, voz do que clama no deserto. Ou seja, Deus estava passando a mensagem que era para preparar o caminho do Senhor. Porque não é o homem em si mesmo, e não era João Batista, e João Batista não tinha esse poder para poder transformar pessoas, mas a Bíblia mostra claramente que João Batista era um profeta enviado por Deus. Veja bem, aqui no livro de João, o qual nós lemos nesta noite, diz assim: houve um homem enviado de Deus. O enviado de Deus aqui, João Batista, ele foi escolhido por Deus antes do que? Antes do seu nascimento. Nós podemos ver nos evangelhos, principalmente se nós voltarmos um pouco lá no evangelho de Mateus, evangelho segundo escreveu Mateus, também acerca disso, que João Batista foi escolhido por Deus, porque quando Deus falou com Zacarias, Deus disse que João seria aquele profeta que viria antes do Senhor Jesus. Então, antes mesmo de alguém questionar acerca da autoridade de João Batista, a Bíblia diz que Deus avisa para o seu pai, que era Zacarias, que João era um profeta, seria um profeta. Embora, irmão, seria natural que João Batista fosse o quê? Da ordem sacerdotal, porque o seu pai era da ordem da linhagem sacerdotal, mas Deus escolheu João Batista para ser um profeta, para ser aquele que era a voz do que clama no deserto. O que nós aprendemos é que Deus, irmão, ele tem as suas escolhas, não é? Não foi escolhido por homens. Muitas das vezes nós questionamos acerca das coisas de Deus, mas quem escolhe? É Deus. Se Deus te escolheu, ou se Deus escolheu alguém que você acha que não é aquela pessoa adequada para aquele trabalho. Até ontem nós estamos falando ali na visita na casa da irmã Eusilene sobre isso. Alguém disse que alguém questionou se ela orou, não é, para Deus confirmar acerca do chamado dela estar trabalhando com as irmãs do ciclo de oração. Mas quando Deus envia, Deus confirma, irmão, porque Deus é um Deus que zela e cuida dos seus filhos. João Batista foi escolhido por Deus antes do seu nascimento. Ele recebeu o dom antes do nascimento. Deus apontou para João Batista e disse, e escolheu ele, porque a Bíblia diz que na gestação de Isabel, ela, quando recebeu Maria, os dois bebês se comunicaram dentro da barriga. João Batista reconheceu quem era Jesus antes mesmo de nascer. Não precisou ele nascer, antes de nascer. Então, o João aqui, que está no livro de
de João, escrito aqui no Evangelho segundo escreveu João, não é João o evangelista, mas João o Batista. É a voz do que clama no deserto. João abre aqui um espaço, né, nessa revelação acerca de Jesus, acerca do Verbo, para falar de João Batista. E como que nós podemos aproveitar esse ensino para a nossa vida. João era um homem enviado por Deus. O que nós temos que estar atento? Acerca daqueles que Deus escolhe. A maneira que Deus escolhe. Embora João estivesse escrevendo sobre o Filho de Deus, ou sobre o próprio Deus, sobre a divindade de Jesus, João aproveita para falar acerca de João, para mostrar, irmão, a autoridade que João tinha. Irmão Manuel, porque João não era qualquer um, João o Batista. Então, ele abre um espaço lá para falar acerca do cumprimento de uma profecia. Para quê? Para testificar que aquilo que Deus, ou aquilo que ele estava falando acerca do Verbo, que era Jesus, tinha respaldo bíblico. Quando João está escrevendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas, tal. E ele está falando sobre Jesus, que era o Verbo, a palavra. Ele vai falar sobre João Batista, para mostrar na própria Bíblia, naquela época não existia obviamente a Bíblia, mas mostrar na própria Escritura, que João, o Batista, viria antes de Jesus. Então ele diz, esse que eu estou escrevendo, que era o Verbo, é o verdadeiro Messias, o verdadeiro Deus. Era um testemunho, porque olha o que a Bíblia diz, este veio, este quem? João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. João Batista, a Bíblia diz que ele, sendo o antecessor de Cristo, ou um precursor, João Batista não tinha nada de Jesus. Assim, ele não era uma divindade, ele não era um Deus, mas ele vindo antecedendo o Salvador. Ele veio para quê? Ele veio para testificar. E o que é isso? Apontar, testificar, é dar testemunho, é atestar que aquele que viria depois dele era o Messias. Glória a Deus. Qual que é? Porque nós precisamos entender qual que é o nosso papel, a nossa tarefa. Assim como João Batista, qual que é a nossa tarefa? Qual que é o meu papel? Quando eu vou pregar, ensinar, quando qualquer um dos irmãos for testemunhar da palavra, pregar, qual que é? O que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo? Eu estou testemunhando, ou testificando, ou eu estou afirmando, eu estou atestando que as Escrituras, ela fala de quem? De Deus, ou que esta palavra é o próprio Jesus, como nós aprendemos terça-feira. Então, irmão, não é minhas palavras, é as palavras de Deus. Quando nós estamos pregando, nós estamos dando testemunho de Jesus. Agora, se nós estamos pregando, vamos parar para pensar aqui, nós estamos pregando o Evangelho de quem? De Jesus, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus. E se eu estou pregando o Evangelho de Jesus, qual Jesus que eu estou pregando? Qual? Jesus Cristo, tá? Mas quantos evangelhos diferentes nós temos escutado nos últimos tempos? O Evangelho de Jesus é o Evangelho que transforma a vida do homem, irmão. O Evangelho que, por isso que ele diz que João veio para testificar e dar testemunho. Acerca de quem? Acerca de Jesus. Acerca da luz, que nós falamos terça-feira. Se eu estou testificando de Jesus, eu tenho que pregar um evangelho que transforma. Por isso que o evangelho que João pregava era, se nós olhamos assim, ó, e apareceu João Batista dizendo, arrependei-vos. O evangelho, o testemunho que nós temos que dar acerca de Jesus é do evangelho que transforma a vida das pessoas. É apontar Jesus. Não é o Jesus bonzinho, só, o Jesus te ama. Não, é o evangelho de um Cristo que já não é mais o Cordeiro de Deus. Embora João, nós vamos mais para frente falar sobre isso, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Mas não é só esse, porque João testemunhou que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas João também testificou que Jesus era aquele que o machado estava posto à raiz, e toda árvore que não der fruto seria cortada e lançada no fogo. O Evangelho não é só sobre a tua salvação, é sobre também a perdição daquele que não crê. Por isso que é testemunho, é testificar, é mostrar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida, mas que Jesus também, Ele vai trazer juízo. Por isso, irmão, nós não podemos brincar. Então a Bíblia, João escreve acerca de João Batista, ou João Evangelista, que ele veio para apontar e mostrar o que. João não veio para te falar sobre si mesmo, dizer, eu sou profeta, eu sou a voz do que clama. Alguém perguntou para ele, João, quem tu és? Tu és o Cristo? Tu és aquele que havia de vir? Ele disse, não sou eu sou a voz do que clama. Ele diz, a voz do que clama, não é ele, do que clama. Ele era só a voz. Ele só está aí. Sabe o que João estava reconhecendo? Ele está dizendo, eu estou passando uma mensagem que não é minha. Eu vim trazer uma mensagem para vocês, mas a mensagem não é minha. A mensagem é de outra pessoa. A mensagem tinha origem divina, irmão. Quando nós pregamos, nós não pregamos a nossa mensagem. Nós pregamos a mensagem através do Espírito Santo. Se você der lugar, Ele te usa. Não precisa ser grande, mas nós temos que reconhecer que a mensagem que nós pregamos está cheio hoje, né? Pessoas que se acham, aí bate no peito, eu sou o profeta. Hoje até vi um vídeo até engraçado, eu acho até engraçado, né? Mas é uma aberração isso. Aí o camarada dizendo, olha, alguém mandou mensagem, profeta, apóstolo, quantos que é o Pix que eu tenho que fazer para mandar o meu nome, mandar minha data de nascimento para receber uma revelação? Está cheio, irmão, na internet do profeta do Pix, não é? Para receber dinheiro, recurso financeiro, fama, mas não é o Evangelho que João veio. Ele diz, voz do que clama no deserto. No deserto não tinha ninguém, mas João começou a clamar no deserto a mensagem que não era dele, a mensagem que era do Espírito Santo que estava sobre a vida dele. E daí as pessoas começaram a ir atrás de João Batista, procurar João Batista. A Bíblia diz que o povo concorria para ir até João Batista, porque João Batista disse, a mensagem não é minha, a mensagem tem um dono. Irmão, não vamos nos enganar, nós precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você pode pregar bem, você pode ler muita Bíblia, nós podemos estudar, fazer curso de teologia, fazer faculdade, podemos fazer os melhores cursos, ter os melhores professores, mas não adianta nada disso, se não for o Espírito Santo, a voz que fala através da nossa boca. João veio para testificar, não dele mesmo. Aí hoje as pessoas, os profetas batem no peito, eu sou profeta e vou profetizar na tua vida, eu vou mostrar para vocês que eu sou profeta, se tocar em mim tu vai morrer. Isso não é profeta, irmão, não é, isso é engano do diabo. Aí tem pessoas cheias de si. A Bíblia diz que este veio para testificar, para testemunho, para testificar da luz. Ele sabia, João Batista sabia exatamente quem era ele. Ele poderia pegar uma carona na fama e dizer, eu sou primo. Ele não era primo de Jesus? Maria não era prima de Isabel? Nós somos família. Se fosse hoje, né, com todo respeito, aí os profetas da internet, né, postaria no stories lá do Instagram, eita, eu, João Batista, primo de Jesus, de segundo grau, mas sou primo, sou da família. Mas João Batista, ele diz, importa que ele cresça e que eu diminua, porque a glória é dele, ele é o Senhor, não sou eu. Então João, ele reconheceu. João escrevendo, e aqui no Evangelho, ele diz que ele veio para testemunho, para testificar
frutificar na luz. Aí ele diz assim, o restante do versículo 7, para que todos crescem por ele. João sabia, irmã Eucilene, que o papel dele era apresentar Jesus para que as pessoas crescem em Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia aí, lá no livro de Romanos, capítulo 10. Abra aí sua Bíblia, Romanos, capítulo 10. Obrigado, Thaís. Romanos capítulo 10. Veja aí, eu vou ler aqui para os irmãos o verso de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, o 14, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Paulo escrevendo aos Romanos, falando acerca daqueles que vão crer no Evangelho, dizendo, precisa que alguém fale. E João Batista era essa pessoa aqui. Parece que nós estamos falando de uma coisa fora do contexto, mas nós estamos dando um exemplo que precisava que alguém viesse para apresentar Jesus. Como que as pessoas vão conhecer Jesus se nós não pregarmos o Evangelho? Se nós não formos, porque nós queremos a fama. Quando eu digo nós, irmãos, é para generalizar, para não tirar fora assim ninguém. As pessoas querem a fama, querem o poder, querem o direito de receber por aquilo que elas fazem na obra de Deus. Hoje em dia, muitos pastores, evangelistas, missionários, pregadores que se auto-intitulam apóstolos, bispos e outras coisas mais, eles, irmãos, querem a glória da obra de Deus, mas precisava naqueles dias que alguém apresentasse Jesus, porque Paulo, depois de anos, escreveu. Como que eles vão invocar alguém que eles não conhecem? Então, os judeus poderiam ter uma desculpa de dizer, nós não poderíamos crer no Messias, a gente não conhecia, ele apareceu do nada, mas não foi assim que aconteceu. João apresentou Jesus. Veja bem que depois nós vamos ver mais para frente, como eu já citei aqui, que João, quando viu Jesus vindo ser batizado, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí o Messias. Então João deu testemunho de quem era Jesus. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos tomar, irmão, porque como diz a própria Bíblia, para que todos crescem por Ele. Não era só pela palavra que João Batista pregava, era por... A vida de João Batista servia como testemunho, o exemplo de vida. Aí diz que vale mais, irmãos, o Evangelho que nós pregamos com a nossa vida do que com a nossa boca. Vale mais o nosso exemplo. Serve para mim, serve para vocês, serve para todos nós. Serve mais o nosso exemplo do que a nossa fala. Eu não sei, eu não lembro qual foi o pregador, mas que diz que as pessoas querem ouvir o Evangelho não da nossa boca, mas da nossa vida. As pessoas prestam muita atenção em nós, porque a Bíblia diz que era para crer por Ele, por intermédio dele. Não era só das palavras. As pessoas olhavam para João Batista e via que João Batista era um profeta. João Batista agia como um profeta de Deus. Aleluia. Mas só que hoje nós vivemos na geração que está lá no livro de Timóteo, uma das cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Acho que é o capítulo 4 do primeiro livro, da primeira carta a Timóteo. Sabei, pois, que nos últimos tempos surgirão homens amantes de si mesmos, que amontoarão doutores segundo os seus desejos, as suas vontades. A mensagem do Evangelho não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. A
mensagem, jovem, não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus quer para a tua vida. A mensagem não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer para a minha vida, é sobre o que Deus quer para a igreja. Aleluia. João não veio para pregar uma mensagem que ele achou naqueles dias. O pensamento do povo era: precisamos de um libertador. Tinha surgido naqueles dias os irmãos Macabeus, Judas Macabeu e os irmãos dele, o pai dele. Tentou libertar o povo judeu das garras do Império Romano e não conseguiram. Eles estavam ansiosos por um libertador, mas era um libertador que pegava na espada e ia contra. E Jesus disse: o meu reino não é dessa terra. Vocês não entenderam. O próprio Jesus disse para os discípulos, porque os discípulos disseram: Senhor, quando é que o Senhor vai nos libertar? E a Bíblia diz que o povo procurava ungir Jesus como um rei. Jesus disse: não, meu reino não é dessa terra. Tem pessoas que estão entendendo errado a mensagem do Evangelho. João Batista veio pregar o Evangelho, dizendo: arrependei-vos. Lá no deserto, João não pregava o Evangelho da chave do carro, do apartamento, não. João Batista pregava, irmão, o Evangelho assim. Você já leu? Raça de víbora. Não era assim? Já leu na Bíblia, não está assim? Arrependei-vos. Quem vos ensinou a fugir do fogo? Eles foram lá, olha, está lá mais para frente que nós vamos ler a partir do versículo 15. Não era esse evangelho. Então João não veio testificar dele, veio testificar acerca de um Deus poderoso, de um Deus que viria para salvar, para libertar o seu povo da escravidão, mas era do pecado. E eles queriam, e hoje em dia a mensagem do evangelho que as pessoas estão tendo aí é do evangelho materialista. João Batista não serviria para pregar nos nossos dias, ou se pregasse, ele era rejeitado, cancelado na internet, porque as pessoas, a Bíblia diz que ele não era, o versículo 8, não era ele a luz, mas veio para que testificasse ele não era a luz. Tem gente que acha que ele é o que brilha, né? Não, a luz que brilha em mim é Cristo. Se há alguma luz em mim, é Cristo, é o Espírito Santo. Ninguém tem. Outro dia eu falei para os irmãos acerca disso na terça-feira passada. Aprendemos que não somos a luz, mas que devemos testificar para o mundo. Venha a crer que Cristo é a luz. As pessoas têm que ver que o testemunho que eu dou está apontando para Cristo. O testemunho da tua vida aponta para quem? Para Cristo ou para você mesmo? O que eu faço aqui é para glorificar o nome do Senhor, ou é que é para as pessoas verem: nossa, sabe falar, é um grande pregador, meu Deus, orou e recebeu o milagre? Não, irmão. Existe aí na internet, né, na televisão, não vou falar o nome, né, mas pastor lá, apóstolo, que sofreu uma faca usada, sei lá, e daí pegou a camisa e ficou passando na igreja para as pessoas receber a cura. O manto virou um manto sagrado. Nós precisamos entender que quem é a luz é Jesus, quem brilha é Jesus, quem tem o poder é Jesus, quem faz é Jesus, irmão. Ele usa criança, ele usa velho, ele usa novo, ele usa jovem, ele usa quem ele quiser, desde que ele seja a luz. João veio para testificar que quem era a luz era quem? Era Jesus. Ali, veja bem, o versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira. Quando Jesus está chegando diante de João, ele vai falar acerca de Jesus.